Quero te convidar a vir comigo na Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conhecer a história da Bruna, uma mãe que tem lutado muito para garantir o auxílio emergencial como tantas outras que nós atendemos. Tu trabalhava no início da pandemia e acabou perdendo o emprego, né? Eu trabalhava de carteira assinada e eu tive que pedir demissão do meu emprego, porque não tinha creche, não tinha auxílio nenhum, não tinha nada. E aí eu não tinha opção, meu chefe não quis fechar acordo para me demitir, então eu tive que pedir demissão e eu saí sem nada. Saí com uma rescisão zero. E saiu porque, na verdade, não tinha com quem deixar Não tinha com teu quem deixar filho o Joaquim. E tinha função. O meu mais velho já estava com a minha mãe, já tinha mandado para cá. Mas como o Joaquim ainda tinha os problemas de saúde, não tinha melhorado das alergias, a gente não podia mandar ele para lá. Se precisasse de médico, alguma coisa, minha mãe não tem um suporte bom no interior. Então, a opção era o quê? Eu vou ter que sair do emprego e cuidar dele. E aí, quando eu saí, a empresa me orientou, a minha coordenadora me orientou a dizer assim, Bruna, entra e pede para fazer uma contestação do teu auxílio 15 dias depois da tua demissão. Eu saí, acho que era dia 6 de junho, mais ou menos. Ela disse assim, ali pelo dia 20 tu faz, porque vai aprovar. Tu vai receber pelo menos uma parte, tu vai conseguir te manter, como tu não vai ter renda. E eu fiz e nunca deu certo. Nunca deu. E aí foi de um advogado particular para outro, que diziam que faziam auxílio, que iam ajudar e nunca fizeram. Eu acabei procurando a Defensoria Pública. Procurei a Defensoria Pública, foi demorado bastante. Enviava os documentos, eles pediam os mesmos documentos de novo. E eu sempre fazendo. Olha, conforme já encaminhei o documento e reenvio novamente, para deixar tudo registrado para eles verem que o documento já tinha sido enviado, já tinha sido solicitado. Sim, mas se tu saiu do emprego, na verdade, mesmo que tu tivesse feito a inscrição depois de ter saído do emprego, seria válido, porque o auxílio podia se inscrever até julho. Até julho, até início de julho, 2 de julho de 2020. O que me impressiona é que nós já estamos em julho de 2021, um ano depois, né? E o auxílio ainda, tu segue esperando esse auxílio, né? Esperando o auxílio. E certamente passando muita dificuldade nesse período, porque aí se vão 12 meses. 12 meses. 13, porque foi 13. em junho. 13 meses já. 13 meses e aí quando tu cria uma expectativa, que nem saiu ali, até dia 2. E aí cria aquela euforia, dia 2 vai sair e não sai. Daí tu começa, tu te vê de mãos atadas, porque tu não tem o que fazer. E o que tu sentiu nesses 13 meses, assim? O que a tua vida mudou por falta de ter uma política tão importante e emergencial como essa? Mudou tudo. Mudou tudo. Eu faço faculdade, então daí começou a pandemia, começou as aulas remotas. Então, assim, consequentemente, eu tinha que manter uma internet em casa. Consequentemente, tem que manter luz, água, tem que manter comida, porque daí tu tá em casa o dia inteiro. E as coisas começaram a dificultar. Eu nunca vou esquecer, assim, o primeiro mês que eu não consegui pagar a internet lá, e eu conversei com uma professora fez uma campanha lá e arrecadou para me ajudar a pagar 2 meses de internet que estava atrasado. Porque não tinha uma renda, a gente não tinha uma fonte de renda fixa, não tinha de onde tirar. Não tinha, e então, assim, a gente começou a se apertar, eu comecei a ver faltar as coisas dentro de casa. Sabe, começou a faltar, daí cada vez que eles faziam assim, tá fechando os comércios de novo, bate aquele desespero, vai fechar de novo, aí tu vai fazer o quê? Tu vai pra onde? Né? Às vezes não tem o que fazer, mudou muito, mudou tudo, tinha uma vida, tinha uma faculdade, tinha um trabalho e hoje em dia não tem mais isso. O auxílio, ele já é baixo, né? Já é baixo. Na verdade, se a gente pensar que R$600 para sustentar uma casa e uma família é o mínimo, né? Agora ele ainda foi reduzido mais ainda. Mas mesmo que fosse os R$600, que foi uma longa luta, né, para garantir, ele poderia ter te dado ou ter te evitado passar por situações que certamente ele poderia. Ele auxiliaria no aluguel, eu garantiria uma cesta básica, garantiria alimento. Eu priorizo muito pagar o aluguel, porque se eu não pago o aluguel, não tenho onde morar. Né? A gente pensa assim, e eu preciso ter onde morar, eu não sou só eu. Se fosse só eu, se fosse sozinha, tudo bem, mas eu tenho uma criança que depende de mim. Como é que eu vou dizer para ele, olha filho, hoje tu não vai ter casa para dormir?
Eu não tenho como eu fazer isso, eu não posso. E para pagar o aluguel, tu teve que fazer coisas, perder coisas de dentro da tua casa, né? Perdi. A gente perdeu TV, a gente perdeu a batedeira. Eu lutei muito para comprar uma batedeira planetária para trabalhar, que eu queria trabalhar com panetones. E aí eu trabalhei bastante, comprei minha batedeira, eu vendi ela por R$200. Essa semana mesmo eu estava dizendo assim, vamos vender a geladeira porque para poder garantir o aluguel. E aí vai fazer o que? Tu vai tirar da onde? Não tem onde tirar. Não tem. E o que é muito triste é comprovar judicialmente que tu tem direito, que tu tem filho, que tu tem uma casa, que tu é brasileira, que tu paga imposto e que na hora de ter uma política de garantia, essa política não chega, né? Não chega. Que são 2 meses de aluguel já. Fechando o que fechou dia 10 agora, são 2 meses. A gente tenta procurar emprego, tu envia currículo e eles marcam, tu faz entrevista online. Eu fiz, ele fez. Essa entrevista online por videochamada. Eu saio pra vender doce na rua. Sabe? Eu saio pra vender, eu vendo caminho, que nem ontem. Eu saí pra fazer uma entrega e a cliente na hora desistiu. Eu vou ter os produtos pra casa. Tem gente que conseguiu ter empatia com os outros, mas acho que parece que aumentou muito mais quem não tem empatia. Falta, assim, a falta de educação, falta de respeito com quem tá tentando se virar na rua. Tu conseguiu apresentar os documentos que tu tá no critério do auxílio emergencial. A decisão já está tomada, né? A juíza já determinou que tu está no critério, que é para o governo te pagar. Eles pagaram até dia 2. Aí ali naquela semaninha, daí eles colocaram ali que tinham enviado o dinheiro. O dinheiro já está disponível. Está disponível aonde? Na conta não tá. Porque eu tenho uma conta na Caixa, uma poupança na Caixa. Na poupança não tá. No Caixa tem, não tá. Eu vou na Caixa quase todo dia. O gerente olha pra mim e diz assim, tu não precisa vir todo dia. Mas é o desespero, né? É o desespero. Aquela questão que, infelizmente, né, o Ministério da Cidadania, a Defensoria Pública, a própria Caixa responde, tem que aguardar. A conta não aguarda, né? A comida não aguarda, a fome não aguarda, o leite do Joaquim não aguarda, o aluguel não aguarda, né? Não. E essa falta de sensibilidade que tu fala das pessoas, me parece que também está nas instituições, né? Também está nos governos. Quando a gente se encontrou, tu me disse, Bruna, que tu estava muito desesperada, né? Obrigada. Foi aquele dia, eu tinha ganhado uns ingredientes e eu fui buscar, era na Zona Sul. E eu fiquei presa dentro do ônibus por causa da tal passeata, né, que teve na Ipiranga. E quando eu passei para ir para o centro, eu vi ali e eu disse assim, eu vou voltar, eu vou descer ali. E vai que eu consigo, porque eu estava com o armário vazio, eu estava sem nada em casa, eu disse assim, eu vou tentar. Mas o que aconteceu? Eu ganhar um não. E eu acho que eu desci na hora certa, né? E das contradições, né? Porque ao mesmo tempo que estava o presidente da República numa motociata, né? Sem máscara, nem aí. Mas assim, e tu ali desesperada dentro do ônibus, presa naquela motociata, preocupada que não ia ter nada quando chegasse em casa, né? Tu desceu para um drive-thru solidário. E foi ali que a gente se encontrou. Foi. Drive-thru solidário que estava exatamente arrecadando comida, e porque sabe que tem pessoas nessa situação, né? Eu fui lá levar, inclusive, alimentos, mas felizmente a gente se encontrou, né? Das casualidades da vida. Não foi pelas redes sociais, tu é uma das poucas beneficiárias que me encontrou pessoalmente primeiro, porque a maior parte encontrou pelas redes, né? Mas queria te dizer, Bruna, que a gente tem trabalhado desde o ano passado com essas questões do auxílio, porque para nós é inadmissível que uma pessoa passe o que tu está passando, né? Porque direito social precisa ser garantido, não tem discussão, né? Uma pessoa não tem que esperar 13 meses para ser beneficiada por um programa que é óbvio que ela tem que ser beneficiada imediatamente. Por isso que ele se chama emergencial, parece. Quanta gente, né, não tem conhecimento, sabe que tem muitos grupos de auxílio emergencial no Facebook. E quanta gente ainda está perguntando como é que eu faço para tentar receber o do ano passado que eu não recebi. Exatamente. E a gente tem ajudado as pessoas do ano passado também. Mas eu queria te dizer que os processos judiciais, faz horas que eles estão na minha pauta, né? E tem muita gente que ganhou o ano passado na justiça e esse ano foi negado pelo mesmo motivo. E tem gente assim que nem tu, que a justiça decretou que tem que pagar e o governo não pagou. Eu vim aqui para gravar contigo, claro, para conversar contigo, mas também vim te dizer que eu peguei a tua situação, teu nome, teu CPF,
e encaminhei para o secretário executivo do Ministério da Cidadania pedindo providências imediatas em relação ao teu pagamento. Porque quando tu me disse que a Caixa pediu ainda mais 15 dias, eu vi que tu ia ser mais um dos casos que chegam em mim, que é de 15 em 15, entendeu? Então pedi imediatamente e a resposta hoje do Ministério da Cidadania para mim, a caminho aqui da tua casa, é que eles identificaram o erro do sistema, que para eles estava dando como pago, que para a Caixa estava dando como pago, que para a Defensoria estava dando como pago, mas que agora eles vão depositar o teu pagamento, porque a partir da nossa denúncia e do nosso encontro de energias, o teu nome e o teu CPF na mão lá do Ministério com a nossa cobrança, fez com que eles identificassem o erro e o teu dinheiro vai sair antes do que a Caixa estava falando. Então a gente vai conseguir, quero te dizer. Tu sabe que essa semana que agora há pouco eu estava falando assim, que nós vamos vender em casa para pagar o aluguel. Agora há pouco, de manhã, a gente estava se olhando assim, porque tem até quinta, né? E eu disse assim, o que nós vamos fazer para pagar o aluguel? O que vai vender dessa vez? Porque não... O que nós vamos vender? Aí a gente começa a olhar para um lado, olhar para o outro, e tu te vê de mãos atadas, sabe? E isso aí dá um alívio que tu não tem ideia. Nós vamos conseguir. Sábado agora, por acaso, caminho, destino, não sei o que dizer que foi. Nos juntou. Nos juntou. te botou assim do céu ali, a Paola na frente na hora certa.